Eu sou o professor Mariano, Carlos Mariano, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, no projeto da Academia Carioca da Saúde. Nós viemos aqui representando a assessoria de atividade física. A professora Júnia Cardoso, que estaria aqui, por conta de uma agenda muito grande, ela não pôde vir, pediu mil desculpas e pediu que nós viéssemos fazendo essa representação. Professor Moza, também trabalho na ponta e estou representando a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro. Bom dia, professor Riva, e só reiterando o agradecimento da participação da assessoria de atividade física através da professora Júnia, agradecendo a oportunidade de estar representando e falando um pouco sobre o programa Academia Carioca da Saúde. Bom dia, professora Fernanda. Faço as palavras deles, a minha palavra, o agradecimento e a oportunidade de estar aqui apresentando o programa da Academia Carioca. Falando sobre o programa, posso passar aqui? A Academia Carioca da Saúde, o programa, ela tem um conceito ampliado de atividade física. Ela não se resume aos equipamentos que estão nas clínicas, mas toda forma de atividade física que existe no território. Então nós fazemos assim, tem grupos de caminhada, tem dança de salão, ginástica, tem várias outras atividades que estão nesse programa. A ideia é difundir a cultura do movimento, passando isso para os usuários, para que eles entendam que se eles fizerem isso, a gente consegue melhorar o tratamento. E além de prevenir futuros agravos de algumas doenças. A ideia também é facilitar o acesso. Muitas pessoas têm vergonha, acham que não tem condição de começar porque não tem o preparo. Então, a gente trabalha tudo isso, né? O acesso é muito fácil, cada um vai ali no seu ritmo, respeitando o limite individual de cada um. Então, como eu já havia falado, o trabalho é mais ou menos aqui, o que acontece. Nós temos grupos de dança de salão que acontecem com os professores ou com alguém que a gente identifica no território, um funcionário. Então a gente coloca essa pessoa e nós damos todo o suporte para eles. Promoção de saúde, ali é saúde bucal. Falando, né, com os nossos alunos também, com os usuários que estão na academia. Fazemos também um matriciamento. Esse matriciamento, as outras atividades que acontecem no território, academias, grupos de ginástica, eles não são nossos concorrentes. Pelo contrário, são nossos amigos também. A gente também consegue fazer, são nossos parceiros. A gente também encaminha essas pessoas para esses locais, para que elas entendam que a atividade física é benéfica e é importante que eles levem isso para o resto da vida. Alongamento, ginástica, descoberta de novos talentos, né? A gente também consegue fazer a inserção desses alunos nos grupos de artesanato, tabagismo. Então, quando eles ficam no programa? Aderência ao programa? Não, quando eles... A adesão deles é maior também quando eles estão nesse programa. O apoio, né, no caso ali, a gente já tem assim, grupos de capoeira, um exemplo. A gente também participa desses grupos a gente ajuda também no apoio aos grupos de capoeira. Aqui, como vocês estão vendo, pode ver que os aparelhos estão aqui embaixo. Por que eles estão aqui embaixo? Para tirar essa ideia de que a Academia Carioca são apenas os equipamentos, né? Então a gente quis colocar aqui embaixo para que as pessoas entendam que ela é muito mais do que isso.
ginástica também com os funcionários e os grupos de caminhada. Pode passar. O placar da Academia Carioca. Isso aqui foi consolidado em junho, mas agora em julho já temos novos resultados que ainda não foram consolidados. Ela está presente nas 10 áreas de planejamento. São 55 unidades que têm os equipamentos, 135 delas são desenvolvidas com os funcionários. São eles que são os responsáveis por essa atividade. E nós estamos ali atrás para dar o suporte. 78 profissionais de educação física, porém já temos 84. 15 mil participantes supervisionados por nós, porque nós temos uma planilha, e essa planilha, esses dados são repassados para a prefeitura e são consolidados. Depois isso tudo vai ser mais aprofundado. 8.149, eles são os profissionais da área de saúde que fazem isso. Médicos, enfermeiros, agentes comunitários, técnicos. A gente pega essas potencialidades, nós fazemos também a qualificação dessas pessoas e estamos ali por trás sempre orientando e ajudando. A atuação dos profissionais de educação física nas atividades de matriciamento. A gente precisa conhecer o território. O profissional ele não pode ficar dentro da unidade, dos muros da unidade. Ele tem que sair e conhecer tudo que tem em volta. Porque fazemos ações em igrejas, em escolas, fazemos essa interface também junto com os outros profissionais. Um exemplo, caminhada da dengue. Nós pegávamos os alunos de outras atividades, de outros grupos do território, e eles nos ajudam também com isso. Palestras. Então, o trabalho não se resume apenas à prática da atividade física, mas a também passar essas informações e promover também a saúde. A Academia Carioca Escola, ela foi criada em setembro de 2011 e os profissionais, como nós não temos isso na nossa qualificação, né, na faculdade, nós entendemos que era interessante que esses profissionais, quando viessem, quando chegassem ao território, soubessem mais ou menos o que eles iam encontrar, não chegar ali e aprender aos trancos e barrancos. Então, a Academia Escola serve para isso. Esses profissionais são qualificados, eles passam um tempo ali e depois eles são enviados para as CAPs deles de referência. Foi. Bom, a gente está falando, o pessoal que chegou agora um pouco depois, a gente está falando sobre o programa. Vou voltar aqui só um pouquinho rapidinho para poder passar. Está falando sobre o programa Academia Carioca da Saúde, sobre o conceito ampliado de atividade física, difundir a cultura do movimento, facilitar o acesso à prática regular de atividade física. Aqui são algumas fotos que a gente ilustra o trabalho, falando sobre dança, promoção de saúde, matriciamento, foi tudo que o Mariano estava falando aqui agora, o alongamento, descoberta de talento. A gente faz a inserção do próprio usuário ao grupo, à comunidade, o apoio territorial, o uso do aparelho, como ele bem explicou, a gente colocou lá embaixo, a ginástica laboral para os usuários e o grupo de caminhada. Ali ele falou sobre a área de planejamento, são 10 áreas, 55 unidades com equipamento, 135 desenvolve outras atividades, 78 profissionais, esses são dados do mês passado, e atualmente a gente está com 84 profissionais, é uma coisa pioneira, né, na área de saúde. A gente, o município que mais tem profissional de educação física inserido nesse contexto, saúde da família. A gente está com mais de 23 mil usuários na Academia Carioca, sendo que 15.114 sob supervisão direta do educador físico e 8.149 sob supervisão indireta. Essa supervisão indireta são os talentos que a gente descobre, são os ACS, os enfermeiros, que trabalham justamente com esse grupo de caminhada, com a dança de salão ou com uma ginástica oriental. E sobre a Academia Carioca, são 69 professores que passaram
na Academia Escola. Essa Academia Escola é uma parceria com a Fiocruz, ela fica situada em Manguinhos, e lá a gente faz a qualificação porque entendemos que o profissional, para poder estar falando a mesma linguagem de todos os professores da assessoria, ele precisa passar por esse treinamento. A forma de ingresso para a Academia Carioca. 41% é Academia Carioca, seria isso. A pessoa passa na unidade, vê os aparelhos, acha bonitinho, fala, isso vai ser bom para mim, isso vai fazer legal, vai fazer bem para a minha saúde. E eles pedem informação sobre como funciona. A gente pergunta onde ele mora, para poder fazer todo aquele processo de cadastramento, encaminha para o ACS, de referência da microárea. O ACS faz o cadastramento, passa pela equipe, enfermagem, o médico libera o atestado médico e a gente inscreve ele na Academia Carioca. Então, essa forma de acesso são 41%, 56% pela própria unidade. Passa por todo o processo de cadastramento e o médico já encaminha para a Academia Carioca. E 3% são os funcionários. O funcionário ele tem um percentual muito grande, a gente está trabalhando no objetivo de tentar aumentar essa participação de funcionário, para a gente estar cuidando, que a gente chama de cuidando do cuidador. Então, o grande dificultador hoje é o horário de participação do funcionário. É aberto antes do funcionamento do horário de trabalho e ao final. E a gente entende que se conseguirmos abrir dentro do horário de trabalho, tentando organizar com o gestor, a aderência vai ser maior e a gente está estudando essa possibilidade. Aqui é uma planilha. Essa planilha é para a gente estar fundamentando todos os dados que são alcançados na academia. Então fiz uma demonstração a imagem está um pouco pequena, não dá para ver muito direito. Ali embaixo, nessa parte aqui, a gente coloca o número de participantes do programa. Aqui diz qual é a condição, nesse caso hipertenso, a forma de ingresso, aqui foi pela unidade, a data de ingresso e a frequência semanal. Ali o menor de 15 anos, a idade ali em cima, equilibrado? Isso, menor de 15 anos. Não, aqui é até 18 anos. A frequência, o gênero, masculino ou feminino, a raça, a cor, a idade. Aqui o grupo, se ele é fumante, não fumante ou ex-fumante. Frequência cardíaca. Aqui a gente pode ver, ó, frequência cardíaca. Aí a gente coloca lá, na data da anamnese que é feita, a gente coloca qual é a frequência cardíaca daquele dia e qual é o volume diastólico, o volume sistólico. Qual é a pressão que ele se encontra ali. E depois, na frequência 2, é a última frequência do mês, antes de fazer atividade física. Porque se fizermos atividade física, a gente sabe que a atividade física, a atividade aeróbica vai reduzir esses volumes, então isso não é um dado fidedigno para a planilha. Então a gente coloca a última aferição antes da atividade, do mês. E a gente consegue uma redução, isso planilhada. Aqui ele entrou 140 por 100 e na última aferição do mês ele estava 120 por 70. E mais para frente a gente tem outros dados referentes a peso e altura, medidas de circunferência, de abdômen, cintura e quadril, que também a gente tem resultados muito importantes. E o uso de medicamento, a gente planilha todos os medicamentos que esse usuário está usando, coloca na planilha. Isso vai ser aprofundado um pouquinho mais à frente, onde a gente, através do receituário desse usuário, a gente controla se aumentou, se manteve, se diminuiu o uso de medicamento com essa prática regular de atividade física, entre os outros estratégias que são adotadas no programa. Então, total de participantes sob supervisão direta do educador físico, que são os usuários da Academia Carioca, 15.114, sendo 79% feminino. As mulheres, a gente sabe que na área da saúde as mulheres têm essa preocupação de estar se cuidando mais. E 21% masculino. No final do ano passado a gente tinha 17%, tínhamos uma meta da assessoria de chegar a 20% e conseguimos alcançar, e hoje a gente trabalha numa meta de 25% do público masculino na Academia Carioca.
a gente já está com 21%, então a gente tem uma crescente importante e acreditamos que até o final do ano estaremos com essa meta de 25% do público masculino na Academia Carioca. Aqui é por faixa etária. Então a gente tem de 12 a 17 anos. É importante falar porque o programa Academia Carioca às vezes é associado a um projeto de atividade, um programa de atividade para a terceira idade. Então a gente já vê ali o público é a partir de 12 anos, preferencialmente hipertensos, diabéticos, obesos e pessoas com sobrepeso. Então a gente tem 3% de 12 a 17 anos, 5% de 18 a 34 anos, e aqui é que eu vejo um diferencial no programa. De 35 a 59 anos, a gente tem, somando ali, 52%. Então a gente desmistifica que o maior público é idoso. Então a gente tem 52% de 35 a 59 anos. A gente já vê uma mudança numa cultura. Se nosso objetivo é disseminar a cultura de atividade física em todo o território do Rio de Janeiro, a gente já começa a ver isso no gráfico. A gente tem um grupo jovem, adulto, já com um percentual bem maior, que vai chegar no público idoso com essa cultura de atividade física, e com isso a gente é conhecedor dos benefícios dessa prática, dessa cultura de atividade física. Vamos lá. Vou me apresentar novamente. E obesos e os idosos. Por quê? Porque essas doenças estão interrelacionadas e elas provocam as doenças cardiovasculares, como os infartos e os AVCs, que são doenças que causam o maior número de mortalidade no Brasil. Por isso a escolha por esses grupos, não que outras pessoas não possam também utilizar os serviços da Academia Carioca, já que a Academia Carioca não se remete só aos aparelhos, e sim a um conceito ampliado de atividade física, como o grupo de dança de salão, que já foi falado, grupos de caminhada, onde outras pessoas que não estejam enquadradas nesse perfil possam também participar dessas atividades físicas. A gente observa ali que 83% são de hipertensos, 30% de diabéticos, sobrepesos e obesos 65%. E aí a questão dos idosos a gente tem naquele outro gráfico. Com relação aos resultados, esses resultados são todos recortes daquelas planilhas que são enviadas mensalmente pelos professores ao nível central. A nossa reavaliação acontece de 6 em 6 meses. Então, esses dados são retirados depois dessa reavaliação. Por isso, são dados mais fidedignos, não são aqueles dados de uma pessoa começou a fazer um mês já coloca dentro desses dados. Na questão dos efeitos fisiológicos e metabólicos, a gente vê a questão da pressão arterial, 97% dos usuários já se encontram normotensos, ou seja, eles conseguiram controlar a sua PA. São pessoas que chegaram na unidade com a pressão de 16 por 10, 18 por 12, e agora já se encontram no patamar de 13 por 8, 12 por 8, então a gente enquadra eles nesses 97%. Os outros 3%, eles ou ainda estão passando por período dessa reavaliação, ainda vão entrar na reavaliação, ou ainda não conseguiram esse controle total, ainda se encontram em oscilação. A questão da glicemia, 91% estão controlados. Na questão do diabetes, o que é facilmente observado, que não é só a questão da atividade física. Na questão da glicose, quando o usuário chega à unidade de saúde para a prática de atividade física, a gente vê uma mudança nos seus hábitos de vida. Ele pratica atividade física e, com a orientação dos profissionais de saúde, ele muda os seus hábitos alimentares e, por consequência disso, também ele tem uma maior aderência aos medicamentos. Porque muitos chegam na unidade
não estão tomando os remédios de forma correta, tomam totalmente descontrolado, questão de horário. Mesma coisa acontece com os remédios da hipertensão. E com essa prática de atividade física e com a orientação diária do profissional, isso vem mudando. Então, esse controle mais da questão da glicose vem por isso, dessa aderência mesmo ao tratamento e à mudança dos hábitos de vida. Na questão do risco cardíaco, a gente observa esses resultados que são todos dados que, por alguns estudos, a gente vê que a questão do peso corporal é um fator de risco, o IMC, a relação cintura-quadril, a circunferência abdominal, e a gente vê uma diminuição em todos. A questão do IMC, a gente observa pessoas que estavam com IMC de 30, 32, após a reavaliação, já mudou de faixa, já está 28, 27, então sai de obesidade e passa para sobrepeso. Assim como pessoas com sobrepeso, já entrando no peso ideal. Questão de circunferência abdominal, a gente também tem uma diminuição bem legal, assim, de pessoas diminuindo 8, 10 centímetros de circunferência abdominal, o que já sai da zona de risco. A questão do uso de medicamentos. A gente vai avaliar a questão da diminuição da dosagem e a frequência dia. Pessoas que chegam à unidade de saúde tomando aquele medicamento 2, 3 vezes ao dia, e ali a gente vê uma diminuição disso. Passa a tomar só de manhã ou então só à noite. Mesma coisa a dosagem. E 7% deixaram de tomar o medicamento. Esses dados são todos desses recortes, dessas planilhas, e após 6 meses e sempre a presença do receituário médico. Tá? É uma mudança mediante essa receita. Há casos, lógico, exceções de usuários, acho que teve uns 2 ou 3 casos, com relação a 45 dias o médico já prescreveu a questão da frequência dia. Então, antes mesmo dos 6 meses, a pessoa já conseguiu esse resultado desejado. Né? Então, assim, o que a gente pode observar é o quanto a prática de atividade física traz o benefício para essas pessoas. E a unidade de saúde é justamente a proposta dela, da saúde da família, é isso, é educar para que a pessoa consiga prevenir as doenças, né? Que ela não chegue na unidade doente. A gente está ali para educar. Por isso esse público crescente de 12, 15, os adolescentes, a faixa etária de 45 a 60 anos, a gente está educando essa população para que ela não chegue nesses pontos de hipertensão, diabetes e sobrepeso. Esse é o fator principal da Academia Carioca, é o nosso objetivo, é educar através do movimento. Espera aí, Fernandinho, deixa eu só falar uma coisa. Em relação à pressão arterial e a glicemia, nós temos o protocolo. O protocolo é 140 por 90, faz os aparelhos. Se tiver acima, não faz. E acontece que às vezes eles chegam com a pressão um pouco mais alta, acham que vão fazer. Só que nós fazemos explicamos tudo isso antes e a gente não deixa que eles entrem nos aparelhos. Então o que acontece? No outro dia, eles já não esquecem mais de tomar o remédio. Porque aí, às vezes, tem que ir ao banheiro, aí fica com preguiça de ir ao banheiro. Então a gente olha só, a senhora precisa tomar o remédio, precisa beber água, precisa ir ao banheiro. Aí eles já entendem, da próxima vez eles já vêm. Os diabéticos, a glicemia ela tem que estar de 240 para baixo. Entra nos aparelhos. Se tiver acima, não vai entrar. Então tem toda essa preocupação também para que a gente evite algum agravo, alguma... Acrescentando a questão dos usuários que chegam com a pressão arterial acima e a questão da glicemia também, adotamos estratégias para tentar não liberar esse aluno somente para casa. Esse aluno chegou com a pressão alta, a pressão está alta, eu vou para casa. Às vezes ele também tomou o medicamento e ainda assim a pressão estava alta. Uma questão de ansiedade, uma questão de estresse que ele teve na noite anterior, não dormiu. Então, adotamos estratégias, faz uma simples caminhada, volta, senta, descansa. Nós temos uns aparelhos de mobilidade articular que não gera um grau de esforço alto, que talvez, em virtude de algumas atividades,
a ansiedade venha a diminuir desse aluno e novamente verificamos a pressão arterial, ele senta, descansa mais um pouco, novamente verificamos a pressão arterial desse aluno, nosso usuário, e talvez ele já entra na zona mínima, né, máxima, que é 14/9 para entrar nos aparelhos. Esses geram força, tem aparelho de atividade aeróbica, que tem que ter realmente um pouco mais de cuidado. Eu sou o professor Moza, vim começar a falar aqui em relação aos resultados da qualidade de vida. Nós temos um questionário validado de qualidade de vida, e esse questionário apresentou resultados significativos para o programa da Academia Carioca da Saúde. Antes de falar dos resultados, eu queria comentar com vocês sobre o que é a qualidade de vida para cada um. O que pode ser para você, pode não ser para o outro, qualidade de vida. Para alguns, qualidade de vida pode ser a ausência de doença. Para outros, a presença da felicidade. Se formos pensar assim, como por exemplo, o soro positivo não pode ter qualidade de vida. Claro que ele pode ter qualidade de vida. Vamos dar um exemplo aqui do Jô Soares. O Jô Soares, a gente vê que é um indivíduo feliz, é um indivíduo que está ali sempre sorrindo, brincando, mas quem garante que ele não tem uma complicação em virtude da sua obesidade? Ele possui obesidade mórbida. Será que ele realmente tem ele não tem dor durante o dia a dia? Será que ele não tem limitação física, vitalidade? Com certeza ele tem algum comprometimento devido à sua obesidade. Então, assim, a qualidade de vida ela tem um conceito muito mais ampliado do que somente definição de ausência de doença, a pessoa ser feliz ou não, tá? Então, alguém quer falar? Alguém tem algum conceito? Alguém quer falar sobre qualidade de vida? Alguém quer falar o que é, o que acha? Pode falar, vamos dinamizar aqui nosso encontro. Ninguém tem? Eu concordo plenamente. Concordei plenamente com a capacidade funcional. Eu ia perguntar a ela como é que fica a capacidade funcional desse indivíduo. Quem é que faz essa complexidade? Porque a capacidade funcional vai além de você ter essa saúde ou não, se está bem ou não, né? A capacidade funcional é muito ampla. E o que a gente vê, o que faz desistir ou inserir é justamente a qualidade que você ganha na capacidade funcional. Muitas das vezes nem melhora tanto nos índices que a gente quer, mas na capacidade de autonomia e independência da pessoa melhora muito. Então, aí essa capacidade funcional, ela vem contribuir lá nos aspectos emocionais. A capacidade funcional é muito ruim, então... Na área que eu trabalho na ponta, no Morro do Tuiuti, a gente vê que tem muita senhora que sabe fazer artesanato, inclusive cadeirante. E a gente está tentando montar um grupo de ensino de artesanato para outras pessoas. E as cadeirantes são as mais animadas. Isso promove a saúde. Né? Então, quer dizer, elas, embora cadeirantes, passam a ter uma vida produtiva. Talvez o não cadeirante não tenha essa qualidade de vida que a cadeirante tem. Então, a gente não pode rotular a questão de qualidade de vida para um indivíduo que, para a gente, em primeiro olhar, é normal, né? Então, assim, ela falou a questão de capacidade funcional, que para ela é alimentar. A capacidade funcional, vamos dizer, todos aqueles 3 itens ali, eles vêm a contribuir nos aspectos emocionais. Obviamente, o indivíduo que não tem dor, limitação física e aumento da sua vitalidade, a sua autoestima vem a melhorar, né? O bem-estar vem a melhorar, se sente uma pessoa, sim, mais feliz. Então, voltando aqui para os resultados. Capacidade funcional, obtivemos 88% de diminuição de dor, 72% diminuíram a limitação física, 90% a vitalidade. Em relação a aspectos sociais, 98% melhoraram o convívio e a melhor integração familiar. Nós podemos vincular esse convívio, o resultado em relação às ações de saúde. O usuário entra, até então, vamos para aquele público, o idoso e de 35 a 59 anos. Talvez o público é um público ali de pessoas carentes que não tem muita informação. Então, talvez na família dele ele não tem essa informação, não tem muito assunto para conversar e tudo mais. E ele começa a ter ações sobre tuberculose, ação sobre DST, ação sobre diabetes, ação sobre hipertensão. São muitas informações que vêm a contribuir na informação, né, desse usuário.
Então essas informações elas são realmente positivas para esse usuário. Então isso gera um melhor convívio. Ele chega em casa, ele comenta isso com o seu parente, isso vai se capitalizando, e essa é a nossa proposta, não somente como foi falado anteriormente, a prática da atividade física pela atividade física. A grande proposta é realmente a conscientização da promoção de saúde, não a atividade física, tá? E aspectos emocionais, como eu falei antes, 69% melhoraram a autoestima, 78% se tornaram pessoas mais felizes, 92% tiveram melhora do sono e a maior percepção do bem-estar. A autoestima e a relação de ser mais feliz e a percepção do bem-estar, ela vem, né, colhendo todo o trabalho em relação à capacidade funcional e aspectos sociais. A pessoa que é realizada funcionalmente e socialmente, naturalmente, ela vai ter a autoestima sim, se sentir mais feliz e a percepção do bem-estar. E a melhoria do sono, para quem pratica atividade física aqui regularmente? Né? Sempre praticou? Sempre praticou? Então, para quem não sempre praticou, quando começou a praticar, deu para notar que o sono, você começa a controlar mais o sono, diminui a questão da insônia. Então esse resultado são 92%, então é um resultado bem alto. São pessoas que diminuem a ansiedade e isso vem contribuir em relação ao sono. Então estamos aqui na parte da conclusão da Academia Carioca da Saúde, e ela vem inovando na atenção primária. Isso. O nome do questionário é o SF36, tá? Como eu falei anteriormente, é um questionário validado e aplicado no ingresso do aluno junto à avaliação, tá? É aplicado também esse questionário de qualidade de vida. O nosso programa... Sim. No SF36, que é validado para os outros, que não tem mais diferenças para a população idosa? Olha, não, ele não tem diferencial para a população idosa, não. Tem Ele um SF36 que é mais específico. Mas como nós trabalhamos a partir de 12 anos de idade. Não, eu sei, A gente... só estou perguntando Não, se o falar idoso. Entendi. O público idoso também faz parte. Vocês também estão usando... Mas não fazemos essa diferenciação. Então, assim, nós viemos inovando, né, a atenção primária. Estamos realmente colhendo os frutos bem interessantes. Em 2009, né? Em 2009, começaram com 3 academias cariocas. Em 2010 eram 14. Em 2011, se não me engano, tínhamos em torno de 50 já. Em 2012 estamos chegando a 55 academias cariocas. Então, isso foi realmente uma visão que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, veio observando os ganhos, a diminuição de medicamento. As unidades que possuem a Academia Carioca de Saúde, elas têm uma participação mais ativa em ações de saúde. Né? Inclusive eu tenho aqui duas funcionários da unidade de onde eu trabalho, e essa daqui é ação de saúde sempre tem ação de saúde. Que convoca o grupo da academia, tá assim. A gente tem a horta comunitária, vai o público da Academia Carioca. Não que só as unidades que têm a Academia Carioca têm a participação, mas as unidades que têm a Academia Carioca, como estamos falando de Academia Carioca, esse público da Academia Carioca tem um acesso a diversas atividades. Então isso torna o cotidiano desse usuário muito mais interessante. É o aumento do saber do usuário, o aumento do potencial e a efetividade interdisciplinar. Como foi falado em relação da diminuição do medicamento, como acontece? Foi falado na reavaliação. Às vezes, antes da reavaliação, o aluno chega lá, entrou 13 por 8, tomando 5 medicamentos, 8 comprimidos por dia. Ele já diminuiu, ele está lá 10 por 7, sentindo tontura e um ressecamento, enfim. Ele vem se queixando e a pressão arterial vem indicando. Como a gente faz? Vai até a equipe de saúde, e a equipe de saúde tem contato com o médico para a gente diminuir, para a gente orientar esse usuário a ter a consulta com o médico para regular esse medicamento. E aí o médico vai lá, regula o medicamento, diminuiu, vamos dizer, um comprimido, ele voltou.
Diminui o comprimido, não aconteceu nada. Continua a pressão baixa, ele volta novamente. Então, ele não precisa de marcar consulta de 3 meses depois, 2 meses depois, porque esse tem cuidado. Imagina, você vai ter que ficar 3 meses esperando a consulta para voltar a fazer atividade física. Então, esse contato, essa ponte, essa parceria, né, que acontece, a interdisciplinaridade que acontece dentro da unidade é muito interessante, porque temos esse acesso direto lá. Direto com o enfermeiro, direto com o médico, com o agente comunitário. Então, esse acesso é muito interessante mesmo. Porque a Academia Carioca ela não é anexa à unidade. A Academia Carioca ela é a unidade. Sempre falo isso, a Academia Carioca ela é a unidade. Então, o professor ele não está ali fora fazendo um suporte à unidade. Ele é a unidade. Né? Junto aos agentes comunitários, aos enfermeiros, à saúde bucal e os agentes do NASF que também trabalham na questão multidisciplinar. Tá? Os agentes do NASF, como por exemplo, temos psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e fisioterapeutas. Além de também sermos agentes do NASF. Recrutamos muito, solicitamos bastante a questão dos nutricionistas, né? Porque o nutricionista, a gente faz uma ação com o nutricionista, falar de alimentação saudável, isso é um sucesso na Academia Carioca. Porque eles estão ali para cuidar do corpo. A gente traz um especialista, por mais que a gente fale, a gente oriente, durante a avaliação, a gente tem esse cuidado para falar com o aluno. Né? O aluno chega e faz a avaliação e é um instrumento mecânico de avaliação. A gente tem esse cuidado de falar como é que vai a sua alimentação, quantas vezes alimenta por dia. Então, temos essa preocupação. Faz alimentação 5, 6 vezes ao dia? Não, vamos tentar fazer assim dessa forma. Só que quando a gente traz um nutricionista para falar sobre alimentação, por exemplo, lá nós fizemos, na unidade onde eu trabalho, nós fizemos. A nutricionista não conseguia falar. Ela não conseguia falar, era só pergunta uma atrás da outra, assim, ela estava desesperada, não conseguia falar o nutricionista. Então, realmente foi bem interessante essa questão do nutricionista. Então, sim. É só uma dúvida, porque em Petrópolis a gente não tem nada. Certo. Então, assim, a minha dúvida, vocês integrantes do NASF, vocês têm as unidades básicas de saúde a quem vocês vão direcionar o atendimento desse usuário que requer um atendimento médico? Vocês têm esse link com as unidades básicas? A garantia do atendimento médico para esse usuário? O atendimento médico? Médico. Então, a Clínica da Família, ela vem com um mapa onde as equipes de saúde da família vão cobrir esse mapa. Vamos dizer, aquela Clínica da Família... Oi? A área descrita. A área da Clínica da Família X, ela é de 30 mil usuários. Vamos colocar aí mais ou menos 30 mil usuários, ela vai ter, em média, 6 equipes de saúde da família. Para cada equipe de saúde da família, ela vai ter um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um dentista, um auxiliar de saúde bucal, 6 agentes comunitários e o apoio do NASF. Algumas unidades têm o profissional de educação física na unidade, outras têm o profissional de educação física que faz a capacitação de outros profissionais para fazer atividade de promoção de saúde. Então, é assim que acontece a... Só de repente dar mais luz. Porque, na verdade, os educadores físicos estão dentro da unidade de saúde da família. Lá no meio, entendeu? Então, ele está como parte do NASF, ele entrou na composição do NASF, mas os professores estão atuando naquele território que tem 5 equipes naquela unidade. A unidade que não tiver o aparelho, ele tem o educador físico também atuando, mas eles já estão ali com aquela população. Então, ele consegue porque ele está dentro da unidade. Então, ele vai ali na outra sala, conversa com a enfermeira, eu preciso que essa pessoa passe pelo médico antes. Então, ele está dentro do território. A cidade do Rio de Janeiro hoje, quantas clínicas e quantos NASFs tem? O NASF tem 44. Agora, o total de clínicas, a gente está com 740 equipes. E clínicas, eu não tenho esse número assim de cabeça, porque está toda hora mais 3 agora, né? Mas assim, você já está, algumas áreas, por Santa Cruz, você já tem áreas que estão cobertas quase 100%. Você já está no Rio todo, está 30% já de cobertura.
Entendeu? Então isso está expandindo, essas 50 e tantas estão em todas as áreas e a ideia é aumentar mais isso. Então eles já estão num território, onde não tem, ele não vai dar cobertura enquanto nasce para outra unidade, ele já está montando lá a Academia Carioca dela. Ele já tem aquele grupo que ele vai ficar, tem algumas com 11 equipes, né? Vai depender da clínica, algumas com mais equipes, outras com menos, mas ele já está dentro daquele território. A cobertura que acontece do profissional que não está, que não existe ainda em outra unidade, a cobertura que acontece é a capacitação para agentes multiplicadores de saúde. Tá? Pode ser com agente comunitário, pode ser com um enfermeiro, um técnico, alguém realmente que tenha um perfil para trabalhar com atividade física. Ele não vai adotar algum treinamento específico para a atividade física, mas um grupo de caminhada, um grupo de alongamento, tá? Realmente uma atividade mais básica, realmente para promover a saúde para aquele grupo que não tem ainda o profissional de educação física. Só uma adendo, a questão, quando a pessoa se encontra, no caso, fora daquela área de abrangência da clínica e chega até a clínica perguntando por que não participar dessa atividade. Então, nós, os profissionais, vamos orientar aquela pessoa, que nós conhecemos o nosso território, orientar a pessoa para onde ela pode procurar um lugar, não só para atividade física, mas ou um posto de saúde, ou dar esse direcionamento. A pessoa não fica sem orientação, ela vai ser direcionada. Você não pode fazer atividade aqui, mas do lado da sua casa tem um clube que funciona assim assado, ou tem academia tal, ou tem um grupo de caminhada que passa pelo seu território, que você pode utilizar do grupo. Então as coisas são direcionadas, né? As pessoas não ficam... E também tem a Secretaria de Esporte e Lazer que faz em muitas praças uma atividade física lá. Então, você pode não estar nessa, mas ele pode entrar numa outra atividade. Além do que, ainda tem a Secretaria Especial de Qualidade de Vida, e tem as academias, as praças. Né? Na verdade, essa intersetorialidade acontece. Por isso que, quando eu expliquei antes, o profissional ele tem que conhecer o território, para que ele possa encaminhar esse usuário. Se ele não puder ser atendido, mas você ter essas parcerias e fazer redes. Um objetivo maior é aumentar essa rede. Então a gente tem professores que já entraram em contato com academias próximas que, quando é indicado por ele, o aluno paga 30% menos, um exemplo, né? O usuário. Para quem não pode pagar, a gente direciona para esses locais onde ele pode ser atendido gratuitamente. Nós vamos ali também. Voltando à questão do usuário que está interessado em fazer academia, a Academia Carioca não atende somente os usuários das equipes de saúde da família. Tá? Vamos dizer, a equipe atende a área A, B e C. Aquela área que está fora do mapa, fora da área da abrangência, se vier um usuário interessado em praticar a Academia Carioca, ele pode. Ele não vai ter um encaminhamento via a clínica da família, onde está situada a Academia Carioca. Mas ele vai ter o encaminhamento de um outro médico, de um posto de saúde, em convênio particular, enfim. Tá? Então, a gente não restringe somente aos usuários daquela unidade. Tá? Mas ele não tem que estar dentro do perfil? Ele tem que estar dentro do perfil, ele tem a prioridade. Isso, ele não pode ser gente, não quero mais fazer na academia que eu fazia, quero ir para Carioca. Ele continua dentro do perfil, continua dentro do perfil. Porque senão, senão você não tem como se chamar isso. Então, em relação à adoção de hábitos saudáveis, foi o que eu comentei anteriormente, e foi as palestras de diabetes, as palestras de hipertensão e alimentação saudável que acontecem, tá, no dia a dia, mês a mês, sempre tem alguma ação que indicamos os usuários da Academia Carioca a participarem para realmente aumentar o saber desses usuários e enriquecer, tá, o conhecimento de cada um. Promover a construção de uma sociedade mais ativa e com menos agravo à saúde, dando os exemplos da caminhada contra a dengue. As unidades que possuem a Academia Carioca da Saúde, todas as unidades de saúde do Rio de Janeiro, né, durante a epidemia de dengue, a gente tinha a caminhada contra a dengue. Todas as unidades de saúde
deveriam participar da caminhada contra a dengue e mobilizar, né, o seu público, os seus usuários. E a Academia Carioca, ela abraçou isso de uma forma que, aonde tinha a Academia Carioca, ia o grupão lá fazer. E o principal não era encontrar os focos, retirar os focos. Isso acontecia? Algumas vezes sim acontecia, mas o principal não é isso. O principal não é isso. O principal é o quê? Conscientizar esse aluno usuário e ele conscientizar a sua família e os próprios cidadãos, né, que estão na sua comunidade, na panfletagem. Vamos lá diminuir a questão do vasinho de planta, todas aquelas orientações que tem de cuidado com a dengue. Então, esse cuidado com a saúde e a sociedade mais ativa, a gente tem esse cuidado também. Então, voltando, frisando novamente, que a atividade física não é somente o único objetivo nosso dentro da unidade de saúde. O programa Academia Carioca da Saúde demonstra sua identificação com os princípios da medicina da família e a comunidade por sua atuação na atenção integral à saúde. Então, essa é uma conclusão que temos da Academia Carioca na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro e estamos abertos aqui às perguntas. Fique à vontade. É sobre a saúde da criança, porque assim, eu vi que a adesão é de 3% só. Primeiro eu queria saber se menos de 12 anos vocês não atendem esse público. Então, menor de 12 anos, a gente fala muito sobre a questão dos equipamentos. Os equipamentos, realmente, menor de 12 anos, é um pouco mais complicado. A questão da altura, o alcance dos medicamentos, isso pode se tornar prejudicial para algum. Para quem já conhece, já viu o medicamento o aparelho em alguma praça, vai ver que realmente para aquele pequenininho já fica mais complicado. Mas eles não são abandonados, tá? Por exemplo, na unidade onde eu trabalho, temos um grupo de atividade aeróbica. Em frente tem um centro de referência de assistência social. Então, a coordenadora de hora tem que perguntar: posso trazer as crianças para participar desse grupo de atividade aeróbica que no final tem uma dança? Eu falei, pode, com certeza. Veio uma criançada toda lá e participou. Então, alguns usuários perguntam: pode criança? Eu falei, claro que pode criança. Aqui não é atividade para a terceira idade, não é atividade para idosos, não? Porque assim, a adesão é muito baixa e a obesidade infantil está aumentando muito. No caso lá da unidade, a gente tem grupos de futebol infantil. A gente atende essa plano de ação isso. Nós criamos também outras estratégias. Tem grupo de capoeira. Então a gente tenta identificar no território o que essas crianças gostariam de fazer, o que chamaria mais a atenção. Não dá para nós estarmos em todos os locais. Então esse grupo de capoeira ele já acontecia com uma ACS, e aí a gente entrou nesse grupo, e a gente para ajudar e conseguir atender um número maior de crianças. Então a ideia é essa, a gente está sempre, como eu falei, conhecendo o território, encaminhando, criando novas estratégias, potencialidades que a gente encontra pelo caminho, que gosta de trabalhar com criança. Oi? Isso, então, além de a gente também faz essas ações, né? Então, essa parceria com o Saúde na Escola é a principal voltagem para as crianças. Inclusive, tem um professor lá da CAP. Para quem não entende a questão de CAP, a gente fala de CAP, no Rio de Janeiro temos 10 CAPs, tá? São as áreas de planejamento do Rio de Janeiro, dividido em 10 setores, né? Em 10 áreas do Rio de Janeiro. E cada um aqui praticamente trabalha em uma CAP diferente. E na minha área de planejamento, na onde eu atuo, alguns profissionais que eu tenho conhecimento, nas outras unidades também, eles vão até as escolas, procuram o PSE e verificam como está sendo feito o programa de saúde desses alunos da escola. Tá? Inclusive, na 4.0, Gardenia Azul, o professor ele fez lá um grupo, verificou o IMC, tá, desses alunos, identificou os obesos e sobrepesos e realiza atividades terças e quintas-feiras para esses alunos. Tá? Então, essa foi uma ótima iniciativa. Isso já acontece em outras também. Então, só para te responder, há uma preocupação, claro que temos uma agenda muito grande, porque a gente tem que dar conta realmente de bastante documento, que é a questão da planilha, e as aulas também, que temos que... Oi, pode falar.
complementar um pouquinho, teve uma prioridade também. O secretário ele priorizou, né, o grupo de hipertensão e diabetes por conta, né, obviamente, prevalência e tal. Então, nesse momento, obviamente que ela vai atender a todos os grupos que precisam mesmo. Mas, assim, teve um direcionamento inicial que era para esse grupo, até porque você tem a maior parte do atendimento do saúde da família é hipertensão e diabetes e o quanto de ganho que essas pessoas vão ter em vários setores. Não é que se esqueça dos outros, é porque ainda não tem em todas as unidades, a gente ainda não tem número de... Assim, o educador físico ele nem era da Secretaria Municipal de Saúde. Por isso, inclusive, que ele está na composição de NAS, porque ele não tinha quadro na Secretaria de Saúde de educador físico. Né? Ele estava na esporte e lazer, então nessa ele fazendo uma unidade não é tão simples. Né? Então isso foi um ganho que hoje a gente, no total, já tem não sei quantos educadores físicos? São 84. 84, a gente não tinha nenhum em 2009. Então isso foi um processo que está ganhando espaço e por isso também, eu acho que a questão de controle de dados, isso tudo vai mostrar o quanto precisa ampliar mais. Né? Então também é uma forma de mostrar para a gestão o quanto você precisa investir e continuar. E aí talvez a gente consiga atingir o que essas crianças são hipertensas e diabéticos. Sim, com certeza. Com certeza. Germana está com Não, é só uma curiosidade. Por acaso, algum serviço de fisioterapia da área que vocês trabalham já procurou vocês como no sentido de ser uma porta de saída, de manter o que se conseguiu com a fisioterapia? Na verdade, a fisioterapia, ela não faz a atividade física. Não, você está falando de ginástica, eu estou falando de fisioterapia. Não, estou falando isso. O educador físico, ele trabalha com atividade física. Sim. O fisioterapeuta, ele faz um outro trabalho. Então, se eu estiver mandando ele para físio, é porque ele teve alguma lesão. Não, está falando alguém, por exemplo, uma pessoa com AVC, vem da fisioterapia. Mas esse contato... O serviço de fisioterapia Sim. já procurou vocês, olha só, seu fulano está inteirão, pulando, saltando, virando, não sei o quê, mas eu não posso deixar ele sozinho que ele vai voltar. Sim, não, esse contato nós temos, sim, com certeza. Não, e assim, inclusive... Esse é um trabalho que eu venho fazendo com o serviço de fisioterapia. Sim. E é interessantíssimo, porque... É assim, de dizer que a porta de saída é a academia. É porque isso é a nossa rede, né? A gente tem porta de entrada e porta de saída, é isso mesmo. Desculpa, eu tive uma situação dessa parecida lá no território, de uma clínica particular, que o responsável lá me procurou para poder fazer justamente essa porta de saída. A gente ouve muito falar em porta de entrada e porta de saída. A gente procura muito também porta de saída. É a questão do usuário que já deixou de tomar um medicamento, o que fazer? Aí a gente faz as parcerias com a academia da terceira idade, que manda para a praça para fazer, não manda para a praça, procura um professor, Vila Olímpica, excelente trabalho de Vila Olímpica, a gente tem até a liberdade de encaminhar, né, para fazer uma hidroginástica. E agora a gente tem uma realidade diferente, a gente serviu como porta de saída. Isso aconteceu, eu achei fantástico, muito legal essa pergunta. Só um minutinho. Acho que ela levantou. Não, só para... se não me engano, o NASF tem inserido o profissional. Não, temos, mas aí ela falou isso. Não, ela falou questão de encaminhamento. Serviço particular. Não o serviço de fisioterapia. Porque quando ele atende e bota o paciente bem, os fisioterapeutas ficam com medo de dar alta. Sim. Mal. Então, assim, para manter isso que foi conseguido, a Academia Carioca é um excelente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O profissional do NASF, hoje ele tem um incentivo do Ministério? Com relação a isso? Que tipo de... Não, esse é um problema do Ministério. Né? Os profissionais que trabalham hoje na atenção básica, na estratégia de saúde da família, têm um diferencial no seu salário. Né? Para os profissionais do NASF, da cidade do Rio de Janeiro, esse percentual que é pago aos profissionais da estratégia, ele é agregado ao salário do profissional do NASF? Olha, eu até estive perguntando em relação a isso até a Júlia Cardoso, que é assessora de atividade física. Quem tem essa responsabilidade é a CAP. A coordenação da área. São as APs, né? As APs. Cada um fica responsável com relação a esse, no caso, um repasse, algum tipo de incentivo. É porque ele foi cadastrado, então você tem 44 que estão cadastrados no Ministério. Agora, te dizer exatamente o quanto é assim... Mas existe esse repasse?
Pois é, porque se Existe, mas não diretamente pro profissional da Academia Carioca. Mas os profissionais da Academia Carioca Sim. têm um salário diferenciado? A gente do NASF. A gente do NASF, profissional da Academia Carioca, profissional de fisioterapia, profissional psicólogo e fisioterapeuta, eles têm um salário igual a gente do NASF, entendeu? Todos eles. Agora, eu não sei te precisar se o agente do NASF no Rio de Janeiro tem um salário igual ao agente do NASF de Pernambuco, de Mato Grosso, isso aí não tem como te informar. diferente, né? Então, a questão dos benefícios... Até porque a gente lá está trabalhando com organização social, então tem uma série de coisas que talvez a gente realmente não saiba esse detalhamento, mas que ele está cadastrado, que tem um repasse para vocês não são funcionários, vocês trabalham... Eu sou, por acaso, mas assim, quem está sendo contratado como educador físico é pela organização social, como CLT, então ele não é servidor, né, como todos os médicos de família, enfermeiros que estão sendo contratados. Então, está trabalhando com a organização social. Então, como é isso junto, entendeu? Aí, quer dizer, a organização é que paga eles, então aí esse detalhamento a gente não vai saber te dizer. Pois não. Eu queria saber assim, vocês só admitem pessoas que vêm com vocês, as outras que vocês diferenciam. Uma vez que essa pessoa controle tudo que ela teria que encaixar ela no perfil, como é que funciona? Ela deu uma alta nesse programa, onde é que ela continua realizando as atividades? Tem essa porta de Essa porta de saída. Essa porta de a gente faz saída. parcerias com os outros projetos ou programas, que é uma Vila Olímpica, que é até a própria Academia da Terceira Idade, nas praças, que a gente usa como porta de saída. Ora, se já tem tudo controlado, deixou de tomar um medicamento, não tem porquê. Tem a questão do vínculo, que é um pouco difícil, né? Cria esse vínculo com a academia, e às vezes bate o pé para não sair. Mas a gente explica que é necessário para que dê oportunidade às outras pessoas, e a gente trabalha com essa porta de saída. E assim, nós temos a parte dos aparelhos, que temos um número limite para fazer os aparelhos durante aquele período. Mais ou menos 50, 1 hora e 10, dependendo da velocidade de cada, individualidade de cada usuário. Então, realmente, para a parte dos aparelhos, algumas unidades, temos a unidade, por exemplo, a unidade do alemão, lá temos 850 usuários. Então, vocês imaginam, se a gente deixar todo mundo na academia, talvez já tenha um hipertenso grave ali na fila de espera para entrar na Academia Carioca e não tem vaga, e aqui está controlado, a gente pode encaminhar para outro lugar. Mas temos outras estratégias para a gente continuar com o vínculo do aluno. Tá? O exemplo é aula de dança de salão. Tá? Então ele pode não estar mais na parte dos aparelhos, na parte da planilha, mas ele pode frequentar a aula de salão, um grupo de caminhada, um grupo de alongamento, um grupo de ginástica, ele pode participar disso. Tá? Porque aí a gente tem uma área, uma quadra bem grande, então a gente não tem a limitação dos aparelhos. Né? Então, respondemos a pergunta? Vai passar um filmezinho agora? Sim, Como se dá a aderência do usuário do CAPS? Que ele é da atenção básica, mas ele não é especificamente do posto de saúde da família. Mas ele tem hipertensão, ele pode ser obeso, aí como se dá? Buscar esse paciente do CAPS para a academia. Nós estamos fazendo um trabalho também, novo, com o CAPS de Bangu. Como você falou, são hipertensos, então eles se enquadram no nosso público. E a ideia também não é separar, então a gente também consegue fazer essa integração. Então está tendo um resultado muito legal. Temos uma academia também que tem aparelhos adaptados, porque a ideia não é excluir ninguém. Então o profissional ele tem que usar a criatividade para que todo e qualquer pessoa que queira participar consiga fazer. Então a gente tem esse trabalho junto com o pessoal do CAPS também. O CAPS encaminha ou vocês vão fazer tipo atividade consigo? Na verdade, como é que funcionou? Mas como é que funcionou? Um usuário do CAPS foi até a CAPS e perguntou por que eles não tinham educador físico. Aí, vocês vão para lá. Então nós fomos. Eles gostaram. E depois nós conseguimos trazê-los para os equipamentos. E junto com as turmas. Então a integração está sendo muito legal. Então o educador físico, a partir daí, começou a fazer parte também do CAPS. Então a gente faz parte da equipe do CAPS.
E algumas clínicas da família no Rio, o CAPS é no mesmo espaço. É no mesmo espaço, isso. Então, também tem... No alemão também é? O alemão tem. O alemão... Inclusive o professor lá realiza atividade. Ele já realizava... já há um tempo, ele faz um futebol no grupo. Que é na mesma área. Entendeu? Então são outras atividades que também são realizadas, não só a parte dos aparelhos. Esse vídeo não... desculpa, pode falar. Então, fiquei com uma sugestão que você tinha falado dos funcionários, né? Aderirem até um programa que na minha clínica, né? No caso onde eu trabalho, a gente fez um grupo, né, de vôlei. Então, no horário de reunião, que sempre é uma vez por semana, sempre tem aquele horário, né, da tarde, a gente pega 2 horinhas para o grupo, né, de funcionários se divertir um pouquinho. Quem não gosta do vôlei, aí agora que a gente está com a aparelhagem, quem não gosta de jogar vôlei vai para cá. Poxa, legal. É uma sugestão. Isso, a autorização do gestor. Legal, excelente. Ideias que vocês tiverem, assim, claro que a gente aproveita tudo. Claro que eu não vou falar que a ideia foi minha, vou falar que foi sua. Esse vídeo que nós temos que passar agora mostra um pouco do que é o trabalho do educador físico. Visita em domicílio, tem uma coisa assim, muito ampla. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês têm algum levantamento da demanda reprimida, assim? E qual é o percentual de pessoas? Desculpa, eu não entendi. A demanda que não consegue chegar, entendeu? Que não conseguem chegar. Vocês têm levantamento disso? Não conseguem chegar até a academia? Por que motivo?